Olá, meus queridos e maravilhosos alunos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Professor João na área para mais uma aula aí com vocês de legislação, meus queridos. Direito. Vamos aprender, entender direito. Vamos focar, minha querida Nina, para entender um pouquinho aqui neste assunto. O que é que nós vamos ver hoje? Legislação trabalhista, o direito dos trabalhadores na atualidade e na autonomia privada. Mostrar a história, a gente vai mostrar os fundamentos legais. A gente já estava vendo isso aí nas aulas anteriores, meus queridos, um pouquinho sobre direito. Carteira assinada, se pode, não pode assinar, quando tem que assinar a carteira. A gente falou um pouquinho aí por cima. Aí a licença maternidade, a gente acabou falando. A gente falou do direito coletivo, por exemplo, da irredutibilidade, reduzir o salário mínimo. É possível? É possível reduzir o salário mínimo, hein, Natalice? Na aula passada eu falei para vocês se era possível ou não redução do salário mínimo. Em casos de acordo coletivo. Se tiver um acordo coletivo, é possível. Assinar carteira, professor. A empresa ela pode assinar depois do meu contrato de 90 dias. Ela pode. 90 dias para assinar carteira? Pode isso, gente? Gente, não. Botei o pé com até 48 horas a empresa ela tem que assinar minha carteira. Professor, o FGTS é direito do trabalhador urbano, rural ou só do urbano? Ou só do rural? É de todos, meus queridos. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é uma conta. Quem paga é o empregador ou é empregado? É o empregador ou é empregado? Quem é? Gente, quem paga o FGTS, certo? Deposita tudo na conta é o empregador, não é empregado, certo? Muita gente pensa, vai ser descontado do meu salário. A gente vai ver mais ou menos essa ideia aí, quando a gente for ver lá na frente, um pouquinho de folha de pagamento, que eu vou mostrar aí para vocês ver os adicionais de insalubridade, o adicional de periculosidade, os adicionais noturnos. A gente vai ver também isso aí, as horas extras, certo, gente? A gente vai ver também a questão do salário mínimo, a questão do vale transporte, professor. Eu estou indo me deslocar do trabalho para casa, lembrando que houve uma modificação. É direito nosso? É. E tem um desconto no meu contra-cheque? Tem sim, gente, de 6%. 6% tem um desconto no seu contra-cheque. A menos. Quer dizer que o empregador paga uma parte, eu pago outra? Perfeito. Então vamos ver isso aí. Vamos focar aqui, minha querida Nina, para a gente entender um pouquinho sobre este assunto. Olha só. Resumindo o que eu acabei de falar para vocês. Na Constituição existem vários artigos que tratam especificamente de direitos sociais. E nós estamos trabalhando em direito trabalhista, no âmbito do direito trabalhista. A gente vai falar de férias remuneradas, fundo de garantia, seguro-desemprego, salário mínimo, que a gente já falou, 13º salário, que a gente vem falar hoje, previdência, assistência, dentre outros. Ou seja, existe uma garantia. Então, vamos ver aqui, ó. Presta atenção. Só recapitulando rapidinho, ó. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, presta atenção, em relação de emprego, protegido contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar. Meu foco hoje, aqui, meus queridos, é da finalização do seguro-desemprego em caso de desemprego. Professor, se eu pedir demissão, Natalice, se você for contratada e pedir demissão, você tem direito ao seguro-desemprego? Não tem direito não, tá? Por quê? O seguro-desemprego, o objetivo é ajudar financeiramente durante um certo tempo o trabalhador que foi demitido sem justa causa. Se for por justa causa ou porque eu quis sair, você não recebe o seguro-desemprego, certo? E essa quantia, professor, essa pessoa recebe uma quantia mensal até para ela se segurar. Conselho que eu dou. Se você saiu
de uma empresa e você vai receber o seguro, não espere acabar o seguro para arranjar outro emprego. Foi o meu caso. Eu fui demitido de uma empresa recente e estava recebendo meu seguro-desemprego e fui contratado pelo Canal Educação. Pensei nem duas vezes. Negócio de seguro, fui logo trabalhar, meus queridos, porque o professor já estava ficando doente dentro de casa. Só recebi uma parcela. Porque eu não estava mais aguentando. Passei 30 dias. 30 dias, bacana, descansei, mas quando for no 31º dia, o professor já estava querendo trabalhar. O professor Gilvan já estava querendo, certo? Receber salário. Não seguro-desemprego. Então, uma dica para vocês. Você que vai receber seguro-desemprego, beleza, pode até passar uns 30 dias descansando. Mas não receba todas as parcelas. Vai procurar emprego, meu povo. É uma dica, professor. Por quê? Porque você acabou o seguro, depois você vai atrás de emprego. Meu amigo, é uma dificuldade. Você não sabe quanto tempo vai demorar para arranjar outro emprego. Se vai demorar 1 mês, se vai demorar 2 meses, 3 meses, e aí o negócio aperta, ok? Então, o seguro-desemprego é isso, é uma ajuda financeira que o governo federal, junto com a Caixa Econômica, dá. Então, ó, veja só, se eu mostrar aqui para vocês, como é que é a questão da parcela, se vocês observar. Quem tem direito ao seguro-desemprego? Quem tem? Se vocês observarem, ó, trabalhador formal e doméstico, beleza. Doméstico tem direito? Tem. Trabalhador formal contratado, carteira assinada. O pescador profissional durante o defeso. Que é isso, professor? Vocês já ouviram falar em período do defeso? É o período que o peixe estão se reproduzindo. Não pode pescar nesse período. Me conserte se eu estiver errado, Nina. É piracema, é o nome? Como é o nome? É piracema. Período da piracema, que é o período que a pessoa não pode pescar. Período da reprodução, certo? Da reprodução. Então, o trabalhador resgatado em forma de escravo. Escravo. O cara foi contratado, Natalice, me chamaram para me trabalhar numa fazenda, chegando lá foi escravo. Se eu fui resgatado, eu tenho direito ao seguro-desemprego. Professor, se eu for solicitar a primeira vez o seguro-desemprego, quantas parcelas vou receber? Se for a primeira solicitação, você pode receber de 4 a 5 parcelas. Mas para você ter direito, você tem que ter no mínimo 18 meses de vínculo empregatício. No mínimo 18 meses. Aí vai diminuindo. Então você só tem direito a 4 a 5 parcelas. Segunda solicitação. Aí vai diminuir o vínculo empregatício. Você pode ter direito a 4 a 5 parcelas. Que varia de 3, 4, 5. Se eu tenho 9 meses de contrato, depois de segundo emprego, é claro. 12 meses a 23, eu recebo 4 parcelas. De 24 meses, 5 parcelas. Se eu tiver a terceira vez carteira assinada em outra empresa, vai diminuindo. Passei 6 meses e a 11, eu recebo 3 parcelas. Se eu passei 12 meses a 23 meses trabalhando na empresa, eu recebo 4 parcelas. Se eu trabalhei 24 meses, no mínimo, eu recebo 5 parcelas. Foi o meu caso, eu recebi 5 parcelas, quer dizer, só recebi uma, porque eu já queria trabalhar logo. São quantidade de parcelas, não é 6, não é 8, não é 10 parcelas, no máximo são 5. Vai depender da quantidade de tempo ou de vínculo empregatício com carteira assinada ou o período, se é a primeira solicitação, se é a segunda, se é a terceira. Tranquilo? De acordo com a nova lei. Então, gente, professor, como eu peço meu seguro-desemprego? Vou explicar aqui para vocês. Vou explicar. Você pega a sua documentação RG, pega o CPF, pega a sua carteira de trabalho digital ou física, existem as duas. Pega o número de inscrição do PIS, PASEP. Professor, eu não tenho. Vai na Caixa Econômica, eles te dão. Solicite na Caixa Econômica o número.
caso na sua carteira digital não tiver o número do PIS. Mas geralmente a carteira digital tem o número do PIS. Ou você entra em FGTS, né, no aplicativo da Caixa Econômica FGTS, que vai ter o teu número do PIS. Requerimento do seguro-desemprego tem. O termo de rescisão de contrato que tu recebe quando tu é demitido. O termo de homologação de rescisão. Você vai receber uma série de documentos da empresa, os documentos. Os depósitos, o extrato. A empresa, quando te demite, ela te dá essas documentação. Tá? Elas vão te dar essas documentações. A empresa. Agora, o RG você leva, a carteira você leva, a documentação, inscrição você leva, requerimento de seguro-desemprego, essas partes aí, tudo a empresa lhe dá. Segundo passo, professor, deve ir a uma agência credenciada da Secretaria do Trabalho. A mais comum é você ir nas superintendências regionais de trabalho ou Sistema Nacional de Emprego, sim, um dos dois. Você pode ir, ó, um dos dois. Terceiro, professor, retirar o valor da parcela. Se você possuir uma conta na Caixa, fácil, na Caixa Econômica Federal, você vai receber automaticamente. A Caixa deposita o seu dinheiro de maneira automática. Você pode retirar o dinheiro aonde? Lotérica, no autoatendimento da Caixa Econômica, utilizando o cartão cidadão, que você caso você tiver. Agência, qualquer agência da Banco Caixa ou correspondente do Caixa aqui. Você pode, tá? Sem problema. Eu estou explicando aqui para vocês o primeiro, segundo e terceiro passo. Beleza? Como tira a questão do FGTS. Certo? Ou, desculpa, a questão do seguro-desemprego. Agora, nós vamos falar do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os trabalhadores brasileiros registrados com a carteira de trabalho, essa azulzinha aí, ó, assina aqui, ó, tem um cara que eu sigo, acho engraçado, certo? Eu acho muito engraçado ele. Assina a Cascavel aqui, tá no Grale. Ele fala muito negócio de carteira, né? Eu lembrei dele agora. Os trabalhadores brasileiros registrados na CLT com carteira assinada possuem alguns direitos garantidos da lei trabalhista, que é o FGTS. Na aula passada eu expliquei por cima, aqui eu estou explicando com mais detalhes para vocês. Então, o que seria o FGTS, meus queridos? Qual é o objetivo do FGTS? Proteger o trabalhador demitido sem justa causa, mediante a abertura de uma conta vinculada do trabalho. Ela rende, tá, gente? Essa conta rende. Todo mês ela rende. No início de cada mês, usa empregador. Por isso que eu falei para vocês. Quem é que paga o FGTS? São os empregadores. Eles pegam o teu salário, tu ganha 5 mil, tu tira 8% de 5 mil. Então, ele vai depositar na tua conta 8% do salário de cada funcionário. Ele deposita. Ou seja, é constituído pelo total de depósitos mensais. Então, esses valores pertencem aos empregados em algumas situações que pode dispor do total. É 8%. Por exemplo, se a pessoa ganha 5 mil, 8% de 5 mil. Então, a FGTS tem essa finalidade. Então, pessoal, todos os meses o empregador tem que depositar esse 8% do seu salário. Sendo assim, esse dinheiro funciona como uma reserva financeira, que pode ser sacado em algumas situações. Professor, eu posso chegar lá nessa conta da Caixa Econômica, porque essa conta é minha, Natalice, chegar lá para pedir para sacar esse dinheiro? Não. Só posso sacar esse dinheiro se for demissão sem justa causa, término do contrato, por exemplo. Existem contratos que têm início e fim. São términos. Como assim, professor? Vou explicar para vocês a questão dos términos. Eu sou menor aprendiz, professor. Eu sou menor aprendiz. O contrato de menor aprendiz é 1 ano. É carteira assinada. Ele tem direito ao fundo garantido por tempo de serviço? Sacar tem. Rescisão por falência. Eu sou casado com fulana de tal, ela falece. Eu tenho direito a receber a rescisão,
dela? Não, aí tem que pegar na justiça. Tem que comprovar. Essa rescisão aí por falência é quando se a empresa quebrar, fechar as portas. Empresa fechou as portas. Aí é o outro que eu estava explicando. Falecimento do trabalhador. Tem como? Tem como. Eu sacar esse dinheiro. Certo? Aposentadoria. Se eu me aposentar, eu posso tirar o FGTS? Sim. Ter mais de 70 anos, professor, eu posso sacar o FGTS? Sim. Situação de emergência e calamidade pública. Um exemplo dessa situação de calamidade pública e situação de emergência para melhorar nossa economia foi o caso da pandemia. Né? O governo federal acabou liberando saque do FGTS. Você pode sacar sim. Na época podia sacar. Doenças graves ou estado terminal. Pode sacar? Pode. 3 anos desempregado. Eu tenho uma conta inativa. O que significa conta inativa, meus amados alunos? Conta inativa é você deixou um dinheiro lá, esqueceu. 200, 300 reais. Você acabou não sacando. E essa conta ficou inativa. Certo? Só que ficou rendendo. Aí eu estou desempregado há mais de 3 anos. Aí eu descobri que tinha um saldo de FGTS. Posso sacar? Pode sim. Aquisição da casa própria, liquidação, amortização de dívida ou pagamento das partes das prestações quando envolve financiamento. Por exemplo, um amigo meu quer comprar uma casa de 120 mil reais. O banco diz assim, olha, você pode usar o seu FGTS, porque você tem que dar entrada de 20%. Você tem que dar entrada pelo menos de 20%. Ah, é? Ah, beleza, pois eu vou dar entrada boa. A pessoa dá uma entrada boa e parcela o resto, certo? Você acaba parcelando o restante, certo? Então, a aquisição. Também tem um saque aniversário, tá, gente? Aqui não tá, mas tem um saque aniversário. Tem um saque aniversário, professor? Sim. Você pode sacar esse dinheiro sem problema nenhum. Uma parte dela, tá, gente? Uma parte dela. Não é todo. Professor, beleza. O senhor falou aqui para nós de maneira rápida, sucinta, sobre o FGTS, sobre o seguro-desemprego. São 2 direitos trabalhistas que se faz necessário vocês aprenderem. Por quê, meus amados? Porque se você trabalhar na instituição financeira, vai fazer a folha de pagamento, você precisa ver as receitas e as despesas. Despesas, professor, com o quê? Com funcionário. Eu digo e repito, um funcionário ele é caro. Se você contrata um funcionário por 1.212, você não gasta por mês 1.212. Em média, você gasta em torno de 2.414. Em média, um funcionário você gasta aproximadamente, no máximo, 2 salários mínimos. Caraca, professor, quer dizer que eu contrato funcionário para pagar um salário mínimo, eu gasto em média 2? Exatamente. Porque existe os encargos embutidos na folha de pagamento. Como falei para vocês, o FGTS tem que depositar. O INSS tem que fazer o depósito do INSS. Tanto INSS pessoa física e INSS pessoa jurídica. Caraca, professor, quer dizer que eles pagam isso tudo isso. Certo, pessoal? Principalmente a questão dos tributos. E agora nós vamos falar de salário e remuneração. Existe diferença? Salário é 1.212. A remuneração é 1.500. Se alguém chegar para você, Natalice, e te oferecer uma remuneração de R$2.000, você sabe que a remuneração é o salário mais os benefícios. Salário mais os benefícios. Deu para entender? A remuneração ela tem a ver com isso. Já o salário é o salário base.
1.212. Apenas isso. A remuneração tem salário mais benefício. Que dentro do direito do trabalho, existem 2 tipos de benefícios. 2 tipos. Quais são, professor? Social e o espontâneo. Social é previsto em lei. Previsto em lei. Férias. 13º é um benefício social. É previsto dentro da própria CLT. Benefício espontâneo, Natalice, não é. É porque eu dou porque eu quero. É algo espontâneo para tentar motivar o funcionário. Fazer a questão da motivação. Um exemplo, 14º salário. 14º, professor? 15º, maravilha. Seria uma bênção, certo? Nós tivéssemos aí o 14º salário. Ia ajudar muito, muito mesmo. Professor, auxílio alimentação é obrigado por lei? Se a empresa quiser dar, certo? De acordo com a convenção coletiva, ela pode sim, certo? Ela pode dar uma cesta, ela pode dar uma gratificação de 200 ou 300 reais. Ah, professor, beleza, gostei de ver. Isso aí é espontâneo. Já o social, não. É por lei, é algo vinculado. Você faz ou você faz. Você não tem aquele direito de dizer, eu não vou dar aí para o funcionário o 13º, eu vou tirar. Só se existir uma lei futura que possa tentar tirar esses benefícios. Lembrando que houve já uma flexibilização em vários aspectos da CLT. O que é CLT, Natalice? Consolidações das leis trabalhistas. Deu para entender o que é salário e remuneração? Pois vamos ver aqui a leitura, só para você tentar entender o que eu acabei de falar para você. Salário mínimo. Salário mínimo é fixado. Salário mínimo é fixado. Tá vendo? O salário mínimo é fixado em lei, nacionalmente unificado. Quando eu falo nacionalmente, é por todo o território nacional. Se eu disser que é 1.212, é para pagar em São Luís o mesmo valor, em São Paulo o mesmo valor. Capaz de atender as necessidades vitais básicas da família, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Reajuste tem que ser periódico, todo ano. Salário mínimo, ele tem que ser reajustado acima da inflação. Acima da inflação. Então, se eu tenho salário mais benefícios, se eu tenho, é uma remuneração. Se eu tenho salário mais benefícios, significa remuneração. Se eu tenho só salário, é previsto em lei. Remuneração é salário mais benefícios, que pode ser dividido em 2 tipos. Esses benefícios, quais são, professor? Espontâneos e sociais. Direitos sociais. Outro exemplo que até nós discutimos na aula passada. Nós acabamos falando na aula passada que foi a Kathleen Thomas. Participou aqui com a gente, Natalice. Natalice, perguntaram dentro da lei, dentro do direito social do artigo 7, pergunta-se o que é esse inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade. Tem algumas categorias que têm pisos salariais. Tem algumas categorias. Um exemplo que está sendo colocado aí pela uma proposta de lei 2.564/2020, dizer que o enfermeiro deve ganhar. O piso salarial é isso, ó. Se vocês observarem no quadro, o enfermeiro tem que ganhar, trabalhando 30 horas,
4.750. Se ele trabalhar 36 horas, ele tem que ganhar 5.700. Se ele trabalhar 40 horas, ele tem que ganhar 6.333,33 centavos. Se o enfermeiro trabalhar 42 horas, ele tem que ganhar 6.650. Se ele trabalhar 44 horas, ele tem que ganhar R$ 6.966,66. Isso é o piso salarial. Ele não pode ganhar menos do que isso. É o piso salarial. Ou seja, professor, se essa lei for aprovada, vai estabelecer uma jornada de 30 horas para um cálculo salarial. Ou seja, gente, tem categorias que existe piso. Técnico de enfermagem. Ah, professor, pois tem uma cidade aqui de minha mãe que ela ganha 1.250 como técnica de enfermagem. Ela ganha. Ah, ela ganha só isso? Pois é, professor. Ela ganha como técnica de enfermagem só 3.325. Ah, professor. Então, de que forma? Nós estamos falando, se essa lei for aprovada, sua mãe vai passar a ganhar 3.325. Salário digno de quem salva vidas. Deu para entender, Natalice? Então, nós temos o auxiliar de enfermagem, vai ganhar esse valor. Certo? O auxiliar de enfermagem, 2.375. Isso é piso salarial proporcional. Toda categoria tem um piso salarial. Toda categoria tem um piso salarial. Deu para entender, meus amados? De que forma? Toda categoria tem um piso? Não, nem toda. O administrador não tem piso salarial. Não tem. O professor tem? Tem. O professor tem um piso salarial. Professor. Por lei. Certo? Tem. Professor, o motorista tem piso salarial? Não. Você está entendendo? Nem todas as categorias têm piso salarial. Professor, depois do inciso 5, nós temos o inciso 7, que fala da irredutibilidade do salário. Ó, falei para vocês. Pergunta-se, o salário, ele pode ser reduzido? O salário pode ser reduzido? Pode. Ele é irredutível, ele não pode ser reduzido, salvo, ou seja, tem uma exceção, em acordo coletivo. É o caso que aconteceu na pandemia. Na fábrica da Volkswagen e da Fiat e da Ford, perguntaram aos funcionários, fizeram um acordo coletivo se os funcionários poderiam ter o seu salário reduzido em 50% para poder manter o emprego. Sim. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem a remuneração variável. O salário nunca deve ser inferior ao mínimo. Só que nós temos uma ressalva. Dentro da flexibilização da lei trabalhista, nós temos os contratos de horistas. Você pagar por hora. A flexibilização da lei trabalhista, ela trouxe isso. O salário nunca pode ser inferior ao mínimo, salvo nesse caso. Até que você recebe uma variação. Por exemplo, professor horista. Se ele trabalhar, ele recebe. Se ele não trabalhar, não recebe. Contratos intermitentes. O que seriam esses contratos? É um contrato temporário só para tu prestar um serviço. Tu pode receber inferior. Eu já trabalhei numa escola que eu ganhava 17 horas a aula. No final do mês eu recebia menos que o salário mínimo. Para que eu pudesse ganhar acima do salário mínimo, eu tinha que dar maior quantidade, a carga horária maior, para poder. Professor, beleza, entendi que o salário pode ser reduzido, sim, quando está disposto na convenção. O salário nunca pode ser inferior ao mínimo.
Quanto é o salário mínimo? 1.212. 1.000. Mas tem gente, como menor aprendiz, recebe R$500, jovem aprendiz. Mas eles recebem uma remuneração variável em cima do salário mínimo. Professor aurista do mesmo jeito. A hora em cima do salário mínimo. Ou mais. Como é cobrado? Como é cobrado em concurso público? Vamos ver essa questão. De acordo com a Constituição Federal de 88, julgue o item a respeito dos direitos sociais. Lembrando que os direitos sociais está previsto no artigo 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da Constituição Federal de 88. O piso salarial do trabalhador será proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Contudo, a redução do salário é inadmissível, mesmo se houver previsão disposta em convenção ou acordo coletivo. Gente, é irredutível, nós sabemos disso, ó. É irredutível. Isso nós não temos dúvidas. É irredutível. Nunca pode ser inferior ao mínimo. Só que existem exceções. Que exceções são essas, professor? Então, essa questão está errada. A redução do salário é inadmissível. Não, ela é irredutível. Só que tem previsão. Vamos lá para a pergunta da Natalice. Professor, eu estou entendendo. É muito boa a gente ter esses conhecimentos, esse assunto. Perfeito. A verdade, Natalice, é libertador. A verdade, eu digo, conhecimento, ele é libertador. Quando você tem esse tipo de conhecimento de direito trabalhista, você não é enganada. Por exemplo, Natalice, se você for trabalhar numa empresa e a empresa disser que não pode assinar a tua carteira só daqui a 90 dias, está errado. Está errado. Agora, se disser, olha, Natalice, eu posso assinar a tua carteira, mas como horista. Pode? Pode. Você pagar por hora. Não tem problema. Certo? Por hora. Não tem problema. 13º salário. Essa parte aqui é importante, Nath. Olha só. O que o inciso diz? Inciso 8. 13º salário com base na remuneração integral no valor da aposentadoria. O que é? 13º é tipo uma gratificação natalina. Natalice. É valor pago anualmente. Todos os trabalhadores que têm carteira assinada. O pagamento desse benefício tem leis específicas. Ah, professor, ele é um benefício espontâneo ou social? Social. Ele é obrigatório. 13º é obrigatório. Vamos entender o 13º. O pagamento da gratificação salarial, ou conhecido como gratificação natalina, é previsto na Lei 4.090, com algumas alterações. Será efetuado pelo empregador até o dia 20 de dezembro, ó. Se ele for pagar integral. Se ele for pagar integral, pode ser dividido em 2. Ele pode pagar em novembro e em dezembro. Professor, ele pode me pagar no 22º dia? Não. Ele tem até o dia 20 de dezembro. Não pode ultrapassar disso. Como é que é feita essa gratificação, professor? O cálculo é aqui, ó, 1/12. Correspondente à fração igual ou superior a 15 de trabalhado. 1/12, professor. Vamos ver. Como é que funciona o 13º? Funciona com pagamento de acréscimo. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará o adiantamento, uma gratificação referida ao artigo
O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento no mês. Todos os seus empregados. Não está. Ele pode pagar adiantado, professor? Pode. Mas ele não é obrigado a pagar todo mundo. Ele quiser pagar 1 ou 2, ele pode. Mas até o dia 20 de dezembro ele tem que pagar. O adiantamento será pago ao ensejo das férias, um exemplo. Posso te pagar nas tuas férias. Certo? Um exemplo. Natalice. Vamos para o cálculo. Natalice tem um salário de 2.000 e trabalhou 6 meses com carteira assinada. Quanto de direito ela tem de 13º? Só, não é 1/12avos? 2.000. 1/12avos, né? Ó. 1/12avos. Só que eu vou... Qual é o cálculo? São 6 meses. Então, tu vai pegar esse 1, tu vai colocar 6. Tu vai multiplicar 2.000 por 6. Por quê? Porque ela trabalha só 6 meses. Qual vai ser o valor do 13º salário? Se eu trabalhei só 6 meses. Aí tu faz aqui, ó, 6 vezes 2, 12. Aí 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deu 12.000 dividido para 12. 12 dividido para 12 é 1. Então, eu vou ganhar de 13º R$1.000. Ou seja, tu multiplica e divide por 12. Se eu trabalhei 8, tu pega 8 vezes o salário, a remuneração. Então, o cálculo, ele é simples. O cálculo é desse jeito. De maneira bem simplória, eu vou ganhar R$1.000 de gratificação natalina, que é o modo de dizer, mas é 13º salário. 13º, certo? Todo mundo que tem carteira assinada pode. Beleza, professor. Outra lei. Depois que nós deu para entender o que é o 13º. Outra lei que a gente precisa entender é a trabalho noturno. O trabalho noturno, gente, a gente trabalha 1 hora. 1 hora. São 60 minutos. No trabalho noturno, essa 1 hora, ela cai. O trabalho noturno deve ter remuneração 20% superior à hora. E é só 52 minutos e 30 segundos. É reduzido. De 60 minutos vai ser reduzido para 52 a hora trabalhada. Ou seja, a remuneração do trabalho noturno tem que ser superior ao diurno. O trabalho noturno é aquele compreendido entre as 22 horas, às 5 da manhã. Portanto, como mencionado acima, todo colaborador urbano que trabalha ou faça hora extra deve receber o adicional noturno. Professor, isso no trabalhador urbano. E o rural? O trabalhador rural é essa jornada de trabalho noturna. Se inicia às 21 horas. Se estende às 5 da manhã. Já para o pecuarista, o trabalho noturno inicia às 20 horas. E vai até 4 da manhã. Ah, professor, não sabia que o trabalhador rural e o trabalhador urbano na área noturna é diferente. E vai receber 20%. 20%. Trabalho noturno deve ter a remuneração pelo menos 20% superior. Se tu recebe a hora trabalhada R$5, tu vai receber 20% a mais sobre essa hora. Não sabia, professor. Cálculo do adicional noturno. Israélia trabalha no período da noite. Tem um salário de R$1.000. Sua jornada é a tradicional de 220 horas. Quanto ela recebe no final do mês? Ela fez, né,
2 horas a mais no adicional noturno. Tu vai pegar o salário, na época que eu coloquei aqui, ó, 1.212, que é o salário mínimo, dividido por 220. Por que eu estou dividindo por 220? Esse cálculo aí é porque eu trabalho de segunda a sábado. Se eu trabalho de segunda a sábado, 44 horas semanais, vai dar 220. 1.212 dividido para 220. Tu ganha por hora R$ 5,50. R$ 5,55. Mais 20% por cada hora trabalhada noturnamente. Quanto é 5,50 vezes 20 dividido para 100? Tu ganha R$ 1,10. Então, 5,50 mais R$ 1,10, que vai dar igual a quanto? R$ 6,60 por hora trabalhada. R$ 6,00. Por quê, professor? Isso é um adicional noturno. Isso é um adicional noturno. Estou mostrando para vocês como é que faz o cálculo. Ah, professor, eu não sabia que tinha cálculo. Tem. Direito do trabalho tem cálculo. Estou mostrando para vocês na próxima aula, na aula de amanhã, se você tiver dúvida sobre o adicional noturno, eu faço uma pequena revisão na próxima semana sobre o que é adicional noturno e como é que é feito essas questões desses cálculos, tá, meus queridos? De maneira bem simples, certo? Onde tem a multiplicação, tem a divisão, o que é um 13º, como é que é feito essa questão do 13º. Veja aí esse caso aí que eu coloquei, 1.212. Então, tu tem que descobrir quanto é a hora trabalhada para poder adicionar em cima da hora. Mas quantas horas ela trabalhou noturnamente? Ela trabalhou até meia-noite, trabalhou até 4. Aí nós temos que ver a folha de pagamento. Tranquilo, meus amores? Tranquilo? Pois muito obrigado e até amanhã, meus queridos. Beijo, tchau.